Jundiaí, atuando principalmente nos seguintes temas: metodologia de ensino, contabilidade, demonstrações contábeis, legislação societária. E hoje ministrará a palestra magna do 13º ERESIC Nordeste, com o tema A Contabilidade e o seu papel em tempos de crise. Vamos recebê-lo com a salva de palmas. Muito boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês nessa oportunidade. A verdade é que eu tenho participado muito pouco dos ERESIC, uma vez que normalmente ele acontece em julho, né? E julho é um mês que eu tiro umas ferinhas, uma saidinha, e dessa vez foi uma data muito feliz em que a gente está disponível, então é muito bom estar com vocês e espero que nós possamos iniciar trazendo uma contribuição relevante para vocês, acadêmicos, estudantes de contabilidade. Fico muito feliz em ver toda essa multidão aqui. Não imaginava que fosse alcançar um nível quantitativo e certamente qualitativo, porque quem está aqui tem qualidade, né? Uma vez que veio buscar conhecimento, veio trocar experiências, fazer intercâmbio, isso é muito bom. Então é uma grata surpresa para mim estar aqui nessa oportunidade. O tema que eu vou estar comentando com vocês é contabilidade em tempo de crise, quer dizer, foi o tema ao qual foi sugerido, tema muito interessante em função do momento que nós vivemos. Antes de a gente estar trabalhando nesse tema, eu queria apenas testemunhar o meu início na contabilidade. Eu sou muito agradecido a Deus por ser contador, por estar na profissão contábil. E eu digo que eu sou agradecido a Deus porque eu não planejei, nem sabia que existia contador na minha infância, na minha adolescência, não entendia essas coisas. Meu pai era pedreiro e eu estava sempre junto com ele. Ele fazia plantas para construir casas e galpões, coisas assim. E eu gostaria, a princípio, de ser arquiteto. Eu tinha esse plano de ser um engenheiro civil, alguma coisa assim. Mas quis Deus que o meu primeiro emprego fosse numa empresa de análise financeira. Fui trabalhar como calculista, a princípio como um office boy, depois um calculista, fazia cálculos. E eu comecei a observar os profissionais contábeis que avaliavam empresas, diagnosticavam empresas, faziam relatórios, concediam crédito, faziam pareceres mostrando os pontos fracos, os pontos fortes das empresas. E eu comecei ter uma simpatia por aquilo. E essa simpatia foi aumentando, e eu passei a admirar aquele tipo de trabalho. Você pegar uma empresa doente na UTI, diagnosticar essa empresa e fazer uma receita dos remédios que aquela empresa precisa para ser forte e competitiva. Então, a visão que eu tive naquela oportunidade é que o profissional contábil é médico de empresas. Nós somos médicos de empresas. Nós somos capazes de avaliar, diagnosticar, identificar, relatar, trazer curas para as empresas. Esse é o grande desafio do profissional contábil. Então, em função disso, fica até gostoso a gente falar um pouco como contabilidade em tempo de crise. Se nós somos médicos de empresa, e foi essa visão que me fez entrar na contabilidade. A partir daquele momento, eu fui para um curso de contabilidade. Então, certamente, nós vamos ter essa questão bastante interessante para ser tratado. Bom, a primeira coisa que nós colocamos aí, quando eu fazia curso de contabilidade, os meus professores falavam que contabilidade era a profissão do futuro. E eu fiquei com aquilo na cabeça, profissão do futuro, mas mais do que nunca nós podemos identificar hoje que contabilidade é a profissão do presente.
Nós estamos vivendo hoje dias fundamentais para a contabilidade. Nós temos aí um comitê de pronunciamentos contábeis, uma nova lei das sociedades anônimas, nós temos pronunciamentos internacionais entrando no Brasil. Nós estamos hoje com uma economia forte, uma economia competitiva, uma moeda estável, uma economia sem inflação. Então nós estamos vivendo um momento da contabilidade. Ela se identifica com tudo isso que está acontecendo. Mas na verdade, em termos de economia, nós vivemos 3 momentos diferentes, o que os economistas chamam de 3 ondas. A primeira onda é a onda agropecuária. Até o século XVIII, a economia era sustentada pelas atividades agropecuárias. Do século XVIII para frente, nós vivemos a segunda onda, que é a onda industrial, a revolução industrial, a invenção de máquinas, equipamentos, automação, energias e fábricas em produção em escala. E a gente imaginou que a era industrial nunca iria terminar como setor privilegiado da economia. Mas hoje, curiosamente, nós vivemos uma terceira onda, né, que a economia chama de terceira onda, que é o que nós chamamos de onda do conhecimento, da informação. Hoje é privilegiado aquele que tem um estoque de conhecimento, tem o que nós chamamos de um capital intelectual, aquele que tem habilidade em acumular informações e trabalhar com esse volume de informações muito grande que nós vivemos hoje. Então, essa onda, a terceira onda, a onda do conhecimento, da informação, privilegia a contabilidade, porque a contabilidade, por excelência, é uma ciência da informação. Contabilidade acumula informações, é um banco de dados, gerencia um banco de dados, e através desse conhecimento que a contabilidade acumula, é que ela pode contribuir decisivamente no sucesso das empresas, das unidades de negócios e da economia como um todo. Então é um momento muito interessante a gente lembrar que contabilidade é um sistema de informação que propicia dados para usuários da contabilidade tomar decisões. Então nós vivemos esse momento especial em que a informação é a principal riqueza que a economia vive nesse momento. Então a contabilidade privilegia a informação. Falar um pouco de crise, eu até procurei colocar assim um conceito. Eu sei que talvez não dê para ver, principalmente no fundo, eu vou ler algumas coisinhas só para ajudar. Eu divido em 2 tipos de crise. Uma crise que eu chamo de transição e uma crise permanente. A crise de transição é aquela que vem repentinamente e certamente vem tirar bem-estar, vem tirar prosperidade, vem ser uma ruptura num equilíbrio. Então, nós vivemos algumas crises desse tipo. A maior de todas foi em 1929, nos Estados Unidos. Só que aquela crise não afetou a economia, porque não existia a globalização na época. Depois nós tivemos crises também em 2002, uma crise com a falência de uma grande empresa americana. E nós tivemos uma crise agora, 2008 e 2009. Então essas são crises transitórias, elas passam. Mas eu entendo que existe também crise permanente, que são problemas que nunca são corrigidos. São situações graves, principalmente em relação às empresas. Nós vamos tratar principalmente as pessoas jurídicas, né? E essas incertezas que muitas vezes as empresas vivem quanto à sua sustentabilidade, isso são crises permanentes. Principalmente a pequena e média empresa no Brasil vivem crises constantes. Então a gente vai estar abordando esses 2 aspectos, né? A crise transitória e a crise permanente. Aqui é uma definição de crise ainda que eu vou pular,
algumas transparências. Eu vou estar passando para a gente não se deter muito, mas depois eu vou disponibilizar essa transparência para os organizadores, para que entrem no site e todos vocês possam ter. Então, a contabilidade exerce vários papéis, né? A gente entra assim um pouco mais conceitual no início. E desses papéis, eu coloco aqui: o contador é um avaliador, no sentido de auditor, né? No sentido de examinar contas, examinar relatórios. Ele é um repórter, comunicador. Isso é muito importante, a gente entender que nós fazemos esse papel de testemunhar fatos, de ver coisas e relatar através dos informes contábeis, né? Então nós assumimos uma função de repórter, nós assumimos uma função de administrador de banco de dados. Como eu disse no início, banco de dados significa estoque de conhecimento. Isso é muito precioso. Na verdade, isso passou a ser o aspecto mais privilegiado no sentido empresarial. O profissional contábil é um pesquisador por excelência. Ele busca saída, ele busca soluções para os problemas, principalmente na crise. Como nós vamos ver, crises são constantes, né? Aquele segundo conceito. Ele é um controlador, é um planejador. São áreas que o profissional contábil trabalha, né? Eu creio que não precisa falar muito a ideia de controller, todos nós conhecemos, a ideia de planejamento, todos nós sabemos. Ele é um intérprete tradutor. O que significa isso? Que numa época de crise, ele é que tem maior facilidade em tirar uma radiografia da empresa e ver o que está sendo afetado na empresa, aonde estão as células cancerosas, as células que precisam ser extirpadas. Então ele tem essa facilidade de interpretar. Ele é uma espécie de um designer, de um construtor de sistemas. Quando nós detectamos problemas, não basta só detectar. Se nós somos médicos de empresas, nós também temos que cuidar de como curar os problemas. Então, com isso, nós desenhamos processos, nós fazemos sistemas. O profissional contábil é um perito avaliador, o profissional contábil é um consultor. Dentro de um certo sentido, toda dor de barriga, já que a gente está falando em termos de medicina, que uma empresa tem, que o negócio tem, ele trabalha como consultor, tem uma facilidade enorme em identificar os problemas e propor soluções. Por fim, ele é um agente de mudança. Uma economia, para ser bem sucedida, requer constantes mudanças, constantes adaptações. E o profissional contábil, através dos processos contábeis, acaba influenciando a tomada de decisão. Então ele passa a ser um agente de mudança. Então são papéis assim importantes da contabilidade. Então eu vou falar um pouquinho sobre crise constante na pequena e média empresa. Então eu coloco alguns pontos que eu trabalho nesse tópico. Por exemplo, hoje nós vivemos o sonho de ter a própria empresa, de ser dono do seu negócio. Hoje nós temos uma facilidade em se montar um negócio no Brasil. Só que essa facilidade acaba trazendo um perfil muito ruim para o pequeno, para o pequeno empresário. Sempre quando nós temos uma facilidade em montar um negócio, que não é exigido de nós nenhuma posição de acurácia, de mostrar alguma habilidade para montar aquele negócio, logicamente isso vai trazer problemas. Então nós temos um perfil ruim de empresário na média. Estou falando de pequenas e médias empresas no Brasil. Um outro aspecto que eu vou comentar: a constituição de um negócio por falta de opções, por necessidade. Então no Brasil você vai ter um tipo de empresário que acaba constituindo um negócio porque ele não tem uma outra alternativa, não tem algo melhor para fazer. E isso acaba trazendo
crise para a empresa, nós temos